Bom dia, pessoal do canal do Jacaré. Meu nome é Kleber Teixeira, mais conhecido como Kleber Jacaré. Infelizmente, trago mais novidades a respeito do PTB. Ontem, numa live extensa, eu e o Felipe Lintz, em conjunto, colocamos aqui no canal, expusemos aqui no canal as entranhas do que está acontecendo dentro do partido e comentamos a respeito da carta do Roberto Jefferson. Eu vou aguardar o pessoal entrar, né, e se manifestar de onde está falando, quais os nomes das pessoas. Deixa eu mudar um pouco essa luz aqui, que está meio que me atrapalhando aqui para ler, né, o comentário de vocês. E aí, eu vou expor aqui um novo episódio do que aconteceu durante a noite e a madrugada, né, da repercussão até da nossa live, que está aí, quem não teve oportunidade de ver. Bom, começou a entrar aqui a Ivanilda, bom dia Ivanilda Aquino, entrou aqui já dando bom dia, então começou a aparecer aqui o pessoal, e eu vou novamente, infelizmente, ter que passar para vocês aqui um vazamento de áudio interno do PTB, né? Bom dia, Tiago, também, acabou de entrar. Gostaria que vocês fossem comentando aqui, pessoal, porque assim eu sei que já tem bastante gente aqui na live, antes de eu mostrar o que eu tenho para mostrar, que senão o pessoal entra atrasado, não vai ver, a gente tem que repetir, né? E é muito sério o que está acontecendo, né? Bom, o Tiago de Teixeira de Freitas, na Bahia, que eu falei, poxa, terra maravilhosa, pena que os baianos hoje são governados por pessoas inescrupulosas, mas vai mudar, né? Bom, então o pessoal já começou aqui, a Vânia também já dando o seu bom dia, a Vânia de Oliveira. E vamos lá, pessoal, de Lisboa, o Jeff falando aqui, Lisboa, Portugal, amigos portugueses, amigos brasileiros hoje que residem em Portugal, muitos deles tiveram que sair aqui do país, né, por tanto tempo de desgoverno, né? E a Ivanilda falando está muito estranho, realmente, Ivanilda, está muito estranho, e muita gente ontem na nossa live questionou a veracidade da carta do Roberto Jefferson, né? E a gente ontem deu em primeira mão aqui a carta do Roberto Jefferson, já tinha saído a notícia no Globo, mas nós demos também as entranhas do PTB, as mazelas que aconteceram até na última convenção do PTB, e passamos para vocês em primeira mão até um furo de reportagem, uma breaking news, que ainda está dando repercussão interna no partido, e já já isso vai repercutir de forma externa também. E aqui vem a comprovação agora de que realmente a carta foi escrita pelo Roberto Jefferson e encaminhada à executiva nacional do PTB. E como é que a gente sabe disso, né? Vocês vão ver a comprovação agora através do áudio vazado, um áudio que vazou da presidente interina do PTB, a Graciela Nienove, falando de uma reunião que aconteceu ontem à noite, discutindo justamente essa carta do Roberto Jefferson. E ela tentando passar panos quentes, dizendo que o Roberto Jefferson, na realidade, em momento algum, haveria rompido com o presidente Bolsonaro, né? E assim, a gente vai passar agora para vocês esse áudio, porque parece que a presidente interina do PTB está vivendo num mundo à parte, né? Eu acho que a questão toda que eu posicionei ontem, na minha visão, de que o Roberto Jefferson, né, tem hoje alguns problemas que, na minha visão, podem ser de ordem psicológica, né, que está tendo um abalo psicológico por parte do Roberto Jefferson. Só que depois veio também uma notícia, agora há pouco, que foi publicada no Antagonista, e a gente sempre tem que ficar de orelha em pé quando se trata de veículos de comunicação como Antagonista, que a gente sabe que hoje está lutando ferrenhamente contra o presidente Bolsonaro a favor de uma terceira via. Então eu vou dar essa notícia do Antagonista aqui, informando desde já que não tenho a confirmação, somente a notícia do Antagonista. E que é para a gente ficar ressabiado e esperto. Mas de acordo com esses últimos acontecimentos que floresceram na data de ontem, né, essa carta do Roberto Jefferson em especial, para quem ainda não viu, eu peço que
dê uma olhada na nossa live de ontem, está publicada já aqui na íntegra, foram 50 minutos de live, está na íntegra aqui. A gente teve que entrar ontem mais tarde, né, um pouco mais à noite, então muita gente pode não ter tido acesso. E realmente o pessoal aqui falando das orações ao presidente e que ele precisa de muito apoio, mais do que nunca o presidente da República vai precisar de todo o nosso apoio. Os ataques estão sendo violentos à figura do presidente Jair Bolsonaro, a tentativa de deixá-lo sem um partido para concorrer é uma das estratégias da esquerda e da centro-esquerda, porque eu não vejo hoje no Brasil a figura do chamado centro-direita. Não conheço essa figura hoje aqui no Brasil, né? Um abraço aí para Sergipe, a Alexandra falando 100% Bolsonaro, é isso aí. Aqui nós estamos mostrando para vocês aquilo que a mídia tradicional não vai mostrar. Então nós já estamos aqui com uma certa quantidade de pessoas na live, e o Reinaldo falando aqui, Mito Brasil, aparentemente a bandeira do Rio Grande do Sul, né? E pessoal, muita gente falando, nunca confiei no Roberto Jefferson, Bob Jeff fez teatro, o Pedro mandando bom dia aqui, bom dia Pedro. E aí pessoal, eu vou colocar agora para vocês, e depois eu volto a repetir, tá? Este áudio da presidente do PTB, Graciela Nienov, que vazou ontem, né? Ontem, enquanto nós estávamos fazendo a live, João Paulo de Mato Grosso, né? Não sei se de Cuiabá, se de Poconé, se da Chapada, mas um abraço aí. Pernambuco também, o Alberto, ou seja, gente do Brasil inteiro já entrando aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o áudio. Então, quem tinha dúvida se por um acaso o Roberto Jefferson realmente tinha escrito essa carta, eu vou passar agora. E Beth de Goiânia, eu acho que é Zinaldo Zeleno de Itaperá, São Paulo. Bom, o Paulo César de Goiás também, aqui do ladinho, eu estou falando de Brasília hoje. Então vamos lá, vou passar aqui para vocês este áudio. Prestem atenção agora nesse exato momento e depois eu vou repetir esse áudio várias vezes durante a live para que não reste nenhuma dúvida. É um áudio relativamente longo, de quase cerca de 5 minutos, da presidente Graciela Nienov. E o engraçado é que ela tenta distorcer e falar que em momento algum Roberto Jefferson rompeu com o presidente Bolsonaro. E tenta distorcer o teor da carta, dizendo que nós estamos distorcendo o teor da carta, né? Ou seja, há um reconhecimento por parte dela da existência da carta. E mais, ela reclamando que a carta foi vazada, que era um documento interno, que não poderia ter sido vazado. Ou seja, querendo atrair bolsonaristas para dentro do partido através de mentiras, tendo ciência do que está rolando, né? E aí eu vou dar minha opinião depois do áudio, depois de conversar com vocês. Ao final dessa live eu vou dar minha opinião a respeito de tudo. Dá uma olhada aqui. Ao nosso diretório. Ontem nós tivemos uma reunião muito incrível. Tivemos uma reunião com todos os presidentes, discutimos pautas importantes, como a federação, né, a parte jurídica, todos os presidentes animados, organizando suas chapas. Na pauta realmente voltou de novo a pauta Bolsonaro, todo mundo atento, um pouco triste, né, pela posição do Bolsonaro, mas em momento algum alguém falou, qualquer um falou que a gente romperia com o Bolsonaro. Na reunião a gente saiu firme em apoio ao Bolsonaro. Ontem nós fomos pegos de surpresa uma carta, novamente, uma carta interna do partido que vazou. É bom a gente deixar isso claro, que a carta era para o diretório, especificamente diretório. Foi um momento em que o nosso presidente líder, né, que está na cadeia há mais de 70 dias, foi um desabafo do nosso líder. Infelizmente, essa carta vazou. Como que essa carta vaza? Se ele faz um desabafo. E aí vocês vejam bem o desabafo do nosso presidente. Momento, eu quero que vocês do diretório, da executiva, vocês analisam bem a carta. Bom, pessoal, deu uma travada aí no sinal. Novamente, essa carta ter vazado. Olha aqui, ó. Voltou aí, pessoal? Veja se voltou o sinal. Internamente, para ficar para os nossos amigos analisarem, para que a gente pudesse pensar numa estratégia.
para que a gente não deixasse Bolsonaro, que é esse homem de bem, se juntar a pessoas que mancham a bandeira verde e amarela. Eu creio que agora é um momento de reflexão, pensamento. O Marcos Vinícius, nosso deputado Rio, está indo lá conversar com ele para entender. E para que a gente, para entender o sentimento que ele está tendo, o sentimento que está passando e o que está passando pela cabeça dele. Mas em nenhum momento ele falou em romper com Bolsonaro. Aí a mídia já pega e já faz um auê. Por quê? Porque deixaram vazar do nosso grupo uma carta que era para ser internamente. Interna. Por que que isso aconteceu? Quero pedir a vocês paciência. Eu vou repetir o áudio para vocês, pessoal. Calma lá. Nesse momento, que tudo vai ser resolvido. Quando o presidente Roberto, nosso líder, foi para a prisão, a única coisa que ele pediu a mim: seja parceiro do Bolsonaro. Fique ao lado do Bolsonaro. A revolta, eu também estou revoltada em ver o abandono do nosso presidente. Estou, confesso a vocês. Tentamos marcar a agenda com ele, ele não aceitou. Ele não quis nos receber no palácio. Eu fui uma vez conversar com ele, depois ele não quis mais receber. É assim, ó, aí tu vê o teu líder lá preso, em nome de toda uma população, em nome de uma liberdade, e aí acontece isso. Ontem eu falava na reunião, é hora de nos mantermos em silêncio. Falava isso na reunião ontem. É hora de nos mantermos em silêncio. Os presidentes sabem que eu fiz essa fala. E agora é hora de nos mantermos em silêncio novamente. O silêncio muitas vezes fala por si. Não podem nos chamar de traíra, porque nós temos um estatuto. Nós somos de direita, sim. Nós temos um estatuto. Não somos nós os traíras. Não é o PTB o traíra, que está aí lutando pela liberdade com o homem preso. Não é o PTB o traíra, que tem em seu estatuto as crenças direitinho escritas ali. Não é isso. Peço a vocês agora, nesse momento, sabedoria. Acho que é o momento de aguardar e que tudo ficará bem. É a política brasileira. Mas que dói no coração ver um homem de bem, um homem correto, um homem que não rouba e não deixa roubar, entrar num partido onde metade é PT e onde o outro fez parte do escândalo ou fez parte da organização criminosa do Mensalão. É difícil. Bom dia a todos. Bom, pessoal, eu tentei aqui ao máximo colocar, algumas pessoas aqui reclamaram que o áudio estava baixo, a live deu uma travada, né? No meio do áudio eu falei e vou voltar a repetir, a gente vai colocar esse áudio aqui para vocês pelo menos mais 2 vezes, né? O áudio é longo, mas fica claro, aqui resta bem claro nesse áudio que a carta é verdadeira, né? A própria vice-presidente e atual presidente interina reconhece que essa carta é verdadeira. Algumas pessoas aqui entrando em defesa do Roberto Jefferson, acho que vi 1 ou 2 pessoas aqui, olha, mas a gente tem que entender que ele está preso injustamente. E desde quando isso justifica um ato de traição? A pergunta é bem clara. Desde quando isso justifica um ato de traição? E aqui a presidente do PTB ainda deixa claro dizendo que era um documento interno que não deveria ter vazado. Ou seja, armando para cima daqueles que iriam confiar cegamente num PTB que atrairia os bolsonaristas para depois ou tirar a legenda ou dizer que essas pessoas teriam que apoiar uma terceira via, que é isso que a carta diz. Como dizer que não houve um rompimento
Como dizer que não houve um rompimento com o presidente Bolsonaro? Está aqui. A carta foi explícita, inclusive dizendo que quer atrair o general Mourão para o PTB para que ele fosse uma terceira via para tirar votos do presidente. E aí está o detalhe. Aí está a pegadinha. Hoje de manhã na Globo News estava a apresentadora, que eu nem vou falar o nome, dizendo que a estratégia de lançar o Pacheco do PSD poderia ser uma forma de fortalecer a campanha do Lula, pois assim enfraqueceria a campanha do Bolsonaro, tirando os votos do centro que poderiam ir para o Bolsonaro e fazendo com que ele ficasse fraco, a tal ponto de não concorrer num eventual segundo turno contra o Lula. Percebem que tudo se encaixa numa grande conspiração política contra uma única pessoa? O que leva essas pessoas a tudo isso? A vice-presidente do PTB tem uma oportunidade ímpar agora. Mesmo eu dizendo que foi fraudada a convenção e que isso vai ser jogado dentro do partido, e provavelmente vai inclusive para as vias judiciais, se ela realmente se apresenta tão indignada com o vazamento e tenta fazer uma defesa do líder Roberto Jefferson, por que ela não vai a público, faz uma carta, manda um convite pessoal ao presidente Bolsonaro e desmente o líder dela de que eles vão fazer uma terceira via? Eu sugiro mais ainda, dona Graciela, por que a senhora não sai da sua cadeira e acede, que nem fez na época o Bivar, para as pessoas ligadas ao presidente da República e até o próprio presidente, para que ele tenha a garantia de que vocês, na verdade, não são lobos em pele de cordeiro? Por que a senhora não faz isso? Ou por que toda essa executiva, inclusive o senhor Roberto Jefferson, não abre a mão para outras pessoas de dentro do partido que possam fazer isso? Tá aí. A senhora tem uma oportunidade agora, dona Graciela, de provar que a senhora está falando a verdade. Contrarie a carta do seu líder, abra o partido de fato ao presidente, saia, tire a bunda dessa cadeira e entregue para as pessoas fazerem a eleição em 2022. Aí eu vou acreditar que a senhora está realmente falando a verdade, que o partido está com boa intenção. Enquanto isso não for feito, o que deve ser feito pelas executivas estaduais, inclusive pela de São Paulo, é entrar imediatamente na justiça e pedir o afastamento definitivo do senhor Roberto Jefferson do PTB, porque ele está indo contra o próprio estatuto que ele passou. Eu estou aguardando até agora, não só os diretórios estaduais, como também a própria executiva nacional, se manifestarem nesse sentido. Abrir mão. Abra mão. Se vocês realmente estão preocupados com o país, com um homem honesto, com essa retórica que a senhora está querendo imprimir, dona Graciela Linha 9, em que pese a senhora ainda dever explicações a respeito do que está fazendo com o dinheiro do fundo partidário eleitoral do próprio PTB, utilizando para cirurgias bariátricas pessoais, como se fôssemos nós, né, que contribuímos através dos nossos impostos para esse fundo, a bancar a sua cirurgia pessoal. Em que pese todos esses fatos, vamos lhe dar um crédito, uma benevolência de crédito. Dizer que a senhora está falando a verdade. Vamos acreditar nisso. Deixa eu melhorar aqui a iluminação para vocês. Tentar melhorar aqui, que ela infelizmente falhou. Bom, acho que deu algum problema. Vamos assim com a iluminação baixa mesmo. Então é isso, pessoal. Eu quero saber, efetivamente, né?
Pedro, tá preocupado com a gasolina a R$7? Vai para a Venezuela, lá tá baratinho, menos da metade do preço. Se você está realmente preocupado com a gasolina a R$7, vai reclamar com o seu governador e com o seu prefeito, que fizeram você ficar em casa. Tô de saco cheio desses falsos moralistas ficarem questionando o preço disso ou o preço daquilo. Não é verdade? Tá tão preocupado assim, vai para a Bolívia do Evo Morales, ou então para a Argentina, quem sabe lá tá mais barato. Ou te aconselho ir para a Inglaterra ou para a França, ou para os Estados Unidos, lá talvez esteja mais barato. A verdade é uma só. A verdade é uma só. O presidente Bolsonaro tem somente o povo ao lado dele. Essa é a triste realidade. Não existe outra. O presidente Jair Bolsonaro tem somente o povo ao lado dele. Então, depois de vocês ouvirem esse áudio, eu vou trazer mais uma bomba. O site de notícias, O Antagonista, aquele site Doriane que agora tenta emplacar uma terceira via chamada Moro, publicou, através do Cláudio Dantas, uma matéria dizendo que o Roberto Jefferson estaria negociando uma delação premiada junto a Alexandre de Moraes para detonar o governo Bolsonaro e o Centrão. Bom, a gente tem que desconfiar. Né, de matérias vindo de portais como o Antagonista. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de desconfiar da própria figura do Roberto Jefferson, depois dessa carta que vazou ontem. E depois desse áudio que a gente acabou de ouvir, essa nojeira desse áudio, dessa vice-presidente do PTB, atual presidente interina. Para ela, o problema não foi a carta. Para ela, o grande problema de tudo foi o vazamento. Tinha que ficar internamente isso. Tá aqui o áudio. Que maior vigarice e falta de transparência do que isso? Isso é de uma canalice sem tamanho. E se o site Antagonista estiver correto a respeito dessa informação de que o Roberto Jefferson, para se livrar da cadeia, vai fazer uma delação premiada contra o Bolsonaro para explodir. Caramba, que cara é esse que disse que queria o presidente Bolsonaro no seu partido, mas tem elementos para explodir o governo? Como esse cara então queria um governo que, segundo ele agora, vai explodir dentro do próprio partido? Essa é a questão. Essa é a questão. Então, para aqueles que ontem falaram, eu prefiro esperar, eu prefiro esperar, aguardar para ver o que vai acontecer, para saber se essa carta é verdadeira. Não, essa carta é falsa. Bom, com esse áudio está comprovado que a carta é verdadeira. Pois o que reclama a fiel escudeira do Roberto Jefferson, vice-presidente do partido, a mulher da farra das loiras, que gosta de mansões, jantares caros e de fazer cirurgias bariátricas às custas do governo, do imposto do povo brasileiro, pelo que ela disse nesse áudio, a carta é verdadeira, porque ela está reclamando do vazamento da carta. Se vazou, ela é verdadeira. Se ela estava preocupada de que a carta tivesse que ser um documento interno e que não deveria vazar, é porque ela não queria dar transparência do que estava falando lá, e que é algo muito preocupante. Eu quero crer que ainda existe uma salvação para o PTB. Eu quero crer que ainda existe uma salvação para o PTB.
E isso está na mão dos diretórios estaduais e está na mão das pessoas que lá estão dentro do partido. Está na hora de vocês tomarem uma providência. Ontem já tive a oportunidade de denunciar o que estava acontecendo lá atrás. Agora eu estou dando a oportunidade de que a senhora Graciela e a Executiva Nacional, o Diretório Nacional e os diretórios estaduais, os presidentes dos diretórios estaduais, mostrem para que vieram. Essa é a realidade dos fatos, pessoal. Embora eu não discorde em momento algum do fato de que tanto o PP quanto o PL seriam partidos não tão bons assim para o presidente. Mas como disse o Felipe Lintz na live de ontem, eu já vou colocar aqui, Carlos, daqui a pouco, o áudio novamente, mesmo porque travou a live. Eu vou colocar novamente o áudio para vocês. Tem muita gente que chegou agora, eu vou colocar novamente o áudio da Graciela Ninove aqui para vocês. É um áudio longo, de 5 minutos, ele travou, mas eu vou colocar novamente. Está um pouco baixo porque eu estou transmitindo do computador, eu estou improvisado aqui hoje dentro do hotel, estou ao lado aqui do Palácio da Alvorada, da residência do Presidente da República, mas eu vou colocar o áudio novamente para vocês. Vou tentar chegar o mais próximo possível do celular para que vocês ouçam. Então é isso. A triste realidade é essa que eu estou passando para vocês. Vamos lá novamente ouvir esse áudio e para aquelas pessoas que estão preocupadas, não, você está agindo contra o partido, ou contra... Eu não estou agindo contra ninguém, não, eu estou agindo a favor do presidente da República. A minha única intenção é que o presidente possa concorrer por um partido que não o vá deixar na mão, que não lhe retire a legenda, que faça com que o presidente continue a representar todos nós que estamos aqui nessa live. Essa é a minha preocupação. Qual a sigla, qual o nome da sigla, isso para mim pouco importa. O que me importa nesse exato momento é que a gente tem que salvar esse país. Porque o que eles todos querem é a volta do que a gente já conhece. É exatamente isso. Eu vou colocar novamente o áudio para aqueles que não ouviram. Eu peço a paciência daqueles que já ouviram e os que já ouviram teve o travamento e vocês espero agora que dê certo e vocês consigam ouvir todo o áudio. Vou colocar aqui até o celular bem do ladinho aqui do laptop para que vocês ouçam. Vamos lá. Bom dia, nossa executiva, ao nosso diretório. Ontem nós tivemos uma reunião muito incrível, tivemos uma reunião com todos os presidentes, discutimos pautas importantes como a federação, né, a parte jurídica, todos os presidentes animados, organizando suas chapas. Na pauta realmente voltou de novo a pauta Bolsonaro, todo mundo atento, um pouco triste, né, pela posição do Bolsonaro, mas em momento algum alguém falou, qualquer um falou que a gente romperia com o Bolsonaro. Na reunião a gente saiu firme em apoio ao Bolsonaro. Ontem nós fomos pegos de surpresa uma carta, novamente, uma carta interna do partido que vazou. É bom a gente deixar isso claro, que a carta era para o diretório, especificamente diretório. Foi um momento em que o nosso presidente líder, né, que está na cadeia há mais de 70 dias, foi um desabafo do nosso líder. Infelizmente, essa carta vazou. Como que essa carta vaza? Se ele faz um desabafo. E aí vocês vejam bem o desabafo do nosso presidente. Em momento algum ali ele falou em rompimento com o Bolsonaro. Em momento algum. Mas aí já pegam a carta e retorcem. Aí o desabafo dele foi o seguinte: nós sabemos que o Bolsonaro é um homem de bem. Nós estamos junto com o Bolsonaro sem cargo,
sem nenhum ministério, sem nada. Nós estamos juntos porque nós acreditamos que o nosso presidente Jair Bolsonaro não rouba e não deixa roubar. É isso que ele sempre tem falado. Aí nós organizamos um partido alinhado a ele, onde de norte a sul é de direita, onde nós organizamos toda a casa para ser de direita. Aí vocês param para pensar comigo nas colocações do Roberto. Ele quis dizer, gente, o presidente Bolsonaro não pode ir para o PP. O PP, metade do PP é de esquerda. O Nordeste todo está fechado com o PT. Gente, o PL, o presidente foi um dos envolvidos no mensalão, que foi o que organizou. Como que um homem de bem, como é que vocês estão deixando um homem de bem ir para esses partidos? Sendo que o PTB se organizou. Eu entendo a mágoa também do Roberto, que está há 70 dias dentro de uma prisão, sua cabeça está perfeita, sua mente está perfeita, mas o seu corpo não é mais o mesmo. Ele está doente, ninguém faz nada. Além de ninguém fazer nada, ele vê o líder que ele lutou, que ele acreditou, indo para partidos que fazem parte de um sistema. Eu quero que vocês do diretório, da executiva, vocês analisem bem a carta dele. Uma pena novamente essa carta ter vazado. Porque essa carta ela era internamente, para ficar para os nossos amigos analisarem. Para que a gente pudesse pensar numa estratégia. Para que a gente não deixasse Bolsonaro, que é esse homem de bem, se juntar a pessoas que mancham a bandeira verde e amarela. Eu creio que agora é um momento de reflexão, pensamento. O Marcos Vinícius, nosso deputado do Rio, está indo lá conversar com ele para entender. E para entender o sentimento que ele está tendo, o sentimento que está passando e o que está passando pela cabeça dele. Mas em nenhum momento ele falou em romper com o Bolsonaro. Não. Aí a mídia já pega e já faz um auê. Por quê? Porque deixaram vazar do nosso grupo uma carta que era para ser internamente. Interna. Por que que isso aconteceu? Quero pedir a vocês paciência, cautela, sabedoria nesse momento, que tudo vai ser resolvido. Quando o presidente Roberto, nosso líder, foi para a prisão, a única coisa que ele pediu a mim: seja parceiro do Bolsonaro. Fique ao lado do Bolsonaro. A revolta, eu também estou revoltada em ver o abandono do nosso presidente. Estou, confesso a vocês. Tentamos marcar a agenda com ele, ele não aceitou. Ele não quis nos receber no palácio. Eu fui uma vez conversar com ele, depois ele não quis mais receber. É assim, ó, aí tu vê o teu líder lá preso, em nome de toda uma população, em nome de uma liberdade, e aí acontece isso. Ontem eu falava na reunião, é hora de nos mantermos em silêncio. Falava isso na reunião ontem. É hora de nos mantermos em silêncio. Os presidentes sabem que eu fiz essa fala. E agora é hora de nos mantermos em silêncio novamente. O silêncio muitas vezes fala por si. Não podem nos chamar de traíra. Não. Porque nós temos um estatuto. Nós somos de direita, sim. Nós temos um estatuto. Não somos nós os traíras. Não é o PTB o traíra, que está aí lutando pela liberdade com o homem preso. Não é o PTB o traíra, que tem em seu estatuto as crenças direitinho escritas ali. Não é isso. Peço a vocês agora, nesse momento de sabedoria, acho que é o momento de aguardar e que tudo ficará bem. É a política brasileira. Mas que dói no coração ver um homem de bem, um homem correto, um homem que não rouba e não deixa roubar, entrar num partido onde metade é PT e onde o outro fez parte do escândalo,
ou fez parte da organização criminosa do Mensalão. É difícil. Bom dia a todos. Bom, pessoal, eu coloquei novamente o áudio porque algumas pessoas estavam pedindo aqui, cadê o áudio, pessoas que chegaram depois na live, e eu disse para vocês que a gente ia ter que colocar várias vezes o áudio, porque eu sabia que algumas pessoas não conseguiriam ouvir logo no começo da live. Agora a gente já está com cerca de 800 pessoas on time aqui, isso no horário da manhã, né, 11h15 da manhã exatamente. Então vocês vejam, tá aí. Né? A carta era real, verdadeira. Aqueles que durante a noite, a madrugada, questionaram a veracidade da carta, está confirmado aqui por este áudio, também vazado, viu, dona Graciela Ninove? Também vazado, porque a senhora não quer trazer transparência e dar publicidade a esses fatos, quer colocar debaixo dos panos, quer atrair as pessoas, não é? Está aqui. Está confirmada a carta e está confirmado todo o esquema por trás. Eu peço a vocês que viralizem esta live, mostrem, né, não só essa como a anterior, onde a gente traz os fatos. Né? O presidente Bolsonaro está sendo cada vez mais cobrado pela escolha de um partido. Ele tem até abril do ano que vem para se decidir e definir qual partido, né? Mas depois que ele definir, não tem mais volta. A partir de abril não tem mais volta. Ele concorre pelo aquele partido ou o partido lhe retira a legenda. E dentro do que eu estou vendo aqui, né, do que eu pude observar neste áudio e na carta do Roberto Jefferson, o presidente Bolsonaro, com esta executiva que lá está neste momento no PTB, iria cair numa armadilha. Isso não significa que uma nova executiva ou uma limpa dentro do partido não resolva o problema. E está aí, dona Graciela Nienov, a sua grande chance e a sua oportunidade. E está aí também a oportunidade aos presidentes estaduais, sobretudo de São Paulo, seu Otávio Facuri, que é uma pessoa que eu sei que está junto ao presidente, de tomar a frente de um movimento e retirar essa executiva nacional, atual executiva nacional, e dar caminho ao presidente da República através, quem sabe, do próprio PTB. Tá certo, pessoal? E lembrando aqui, né, a respeito desta matéria do antagonista que está dizendo que o Roberto Jefferson agora está pedindo uma delação premiada ao Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Ele está pedindo uma delação premiada ao Alexandre de Moraes. Então vamos... Quem está falando aqui que o Oswaldo Eustáquio não está aleijado é tudo mentira, meu caro. Eu estive na casa do Oswaldo Eustáquio e eu presenciei. Deus queira que esta mentira não sobrecaia, não venha a recair sobre você, porque senão você vai ver, né, o nível de mentira da qual você está alegando, tá certo? É muito triste a gente perder o movimento das pernas, né? Assim como é muito triste a gente perder a liberdade, sobretudo a liberdade de expressão. Bom, pessoal, a gente vai trazer vídeos, né, ao longo do dia, passar aqui uma informação para vocês, né? Acabou do quarto ministro decidir a respeito da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão contra a ação do PT, portanto, se formou maioria no TSE contra a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, algo que o Lintz já havia trazido ontem à noite, né? E a confirmação veio agora da parte da manhã. Nós estamos tentando trazer o máximo de informação para vocês, amigos patriotas, né? Trazer tudo aquilo que a gente pode, porque nós estamos no meio de uma guerra de informação, numa guerra psicológica. Agora a Globo, para dizer que não perdeu a ação, né? A ação teve um fundamento que, se por um acaso houver abuso de poder econômico e das redes sociais, isso vai ser rechaçado em 2022. Essa é a narrativa agora da Globo, que colocou com todo estardalhaço uma possível cassação da chapa Bolsonaro-Mourão.
né? Como se isso já não tivesse dentro do texto da lei, né, dona Rede Globo? Precisa de uma decisão do TSE para confirmar aquilo que está no texto legal, que é proibido o abuso de poder econômico, é proibido de abuso de poder político, né? É proibido se utilizar de subterfúgios. Agora, a pergunta toda é o seguinte: qual a prova que se tem de que o presidente Bolsonaro fez isso? O PT, como sempre, acusa as pessoas daquilo que ele pratica e daquilo que ele faz. Ou já se esqueceram da condenação do Haddad a esse respeito? Está recorrendo, mas foi condenado. E para aqueles que se incomodaram com os petistas aqui na live, não se incomodem não, pessoal. A gente tem que defender até o final o direito deles falarem a besteira que eles quiserem. Isso é liberdade de expressão. Eles só passam vergonha. Afinal de contas, né, quem segue ladrão é conivente com a roubalheira. E assim é o espírito do petista, né? Esse é o espírito do petista. E cabe a nós lutarmos contra eles de forma democrática, como a gente vem fazendo. E é isso que mete tanto medo, tanto na Globo, quanto na oposição, quanto no PT. Eles batem o dia inteiro no presidente Bolsonaro. E o povo continua com o presidente. Sobretudo através das redes sociais, que vêm as informações corretas para vocês, em tempo real do que está realmente acontecendo. Se vocês lembrarem, até pouco tempo atrás, só saía na imprensa aquilo que o veículo de comunicação queria. A maioria deles, né, interligados a prefeitos, governadores e etc. e tal. E aí omitiam a informação do povo brasileiro. Hoje, com as redes sociais, tudo isso mudou. Atualmente, a gente pode trazer a informação em tempo real. E eu vou dizer para vocês, o nosso canal Jacaré de Tanga está fechado com o Bolsonaro muito antes dele ser presidente da República. Ontem eu narrei isso na live, como eu conheci o presidente, como eu tive a oportunidade de ter acesso ao presidente da República, antes mesmo de ele pensar em ser presidente da República, e do convívio que eu tive com ele. Esse homem praticamente entregou a sua vida quando recebeu uma facada nas eleições de 2018. Hoje, ele luta bravamente, sozinho, contra todo um sistema que faz de tudo para tentar engolir essa pessoa. Como eu posso desacreditar uma pessoa que recebe ataques todo santo dia? Seria muito mais fácil para ele se aliar a esse bando de vagabundos. Só que ele tem que lutar com as armas que lhe é permitido lutar. Quando questionam, não, mas deveria ter dado um golpe, era isso que queriam. A comunidade internacional se posicionar contra o presidente. Olha só o que está comemorando, né, o G7 da CPI. Olha, a comunidade internacional divulgou o relatório e vão ficar nisso. O que eles queriam era que a comunidade internacional se voltasse contra e adotasse tudo aquilo que eles falam. Só que dia 7 de setembro o povo foi para a rua defender o presidente da República. E a narrativa deles caiu por água abaixo. E hoje eles estão desesperados tentando cortar as redes sociais do presidente. E ontem um seguidor do Jacaré falou com muita propriedade: cortem a do presidente, vai continuar o Jacaré de Tanga. Cortem a do Jacaré, vai continuar o do Chiquinho, o do Francisco, o do Marcelo, a da Maria, a da Joaquina. Eles não entenderam que o presidente representa todo um movimento. Eles não entenderam que o presidente representa toda uma ideia, um ideal. Ninguém aguenta mais a doutrinação das crianças, ninguém aguenta mais a socialização do Estado brasileiro. Ou alguém tem dúvida que a gente vive hoje num regime, entre aspas, socialista? Alguém tem dúvida disso? E existe uma pessoa somente, uma única pessoa. E nós falamos, nós vamos divulgar em dezembro a lista de todos os traidores da nação. Não só os que receberam voto, mas aqueles que não receberam também. E a cada dia essa lista aumenta. A cada dia essa lista aumenta.
Então, deixa os petistas falarem à vontade, deixa eles relincharem o quanto for necessário. Eles já tomaram uma caçapada em 2018. Tomaram uma burdoada, porque nem a esquerda, nem a centro-esquerda esperava ter um presidente de direita governando o país. E eles não se conformam até hoje com isso. Está aí a prova de tentarem caçar a chapa. O choro é grande por parte deles. Deixa eles chorarem aqui. Deixa eles darem audiência para a gente. Deixa eles falarem as besteiras à vontade, pessoal. Quando você vê um cara falando o bozo, só dá risada. Porque além dele ser o palhaço e o bobo da corte, ele também é o jumento da vez. Ele é o jumento da vez. Então não se incomode com isso. Exatamente isso. Votem em candidatos de direita. E aqueles que se diziam de direita, mas que provaram que são falsos, mais falsos que nota de 3, Kim Kataguiri, Arthur Duval, Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, 2022 é a oportunidade de nós irmos lá e tirarmos esse povo lá de dentro. Estou aqui pertinho do Congresso Nacional. Chega a feder enxofre. Fede enxofre. Então, turma, mais uma vez, infelizmente, eu fui obrigado a trazer aqui em primeira mão para vocês um áudio, né? E aí, eu volto a qualquer momento para vocês em live, se nós tivermos novas notícias, seja lá de que fato for, as novidades da política. E daqui cerca de 1 hora, 2 horas, tem vídeo novo do canal gravado pelo Felipe Lintz. E fiquem com Deus, só Ele para nos proteger nesse momento e proteger o presidente da República, que, volto a repetir, está lutando contra todo um sistema. E, como diria, né, o versinho, sai de retro, Satanás, PT nunca mais. Um cara que adora Zé Pilintra e que faz pacto com o diabo, como diz a Dilma, né? Que se for para tomar o poder, até pacto com o diabo eles fazem, não merece a credibilidade do povo brasileiro, principalmente aquele povo que é cristão, que acredita em Deus, que acredita na sua própria pátria e defende não só sua pátria, mas também sua família. E defendendo a liberdade sempre. Então, fiquem todos vocês com Deus, que seja mais um dia de luta em defesa da bandeira nacional. Deus, pátria, família e liberdade. Sempre. Até a próxima, pessoal.